Neste vídeo vamos fazer a montagem deste conjunto passo a passo utilizando o programa SolidWorks. Olá, o meu nome é Luís Ferreira e neste vídeo vamos utilizar um dos programas mais conhecidos e utilizados no desenho e projeto mecânico, o SolidWorks, e vamos utilizá-lo para fazer a montagem de 7 componentes e criar um assembly. Se quiseres acompanhar este exercício utilizando o SolidWorks, podes descarregar os ficheiros que estão disponíveis no link da descrição deste vídeo. Muito importante, não te esqueças de subscrever o canal e premir a campainha. Neste caso temos já os 7 componentes modelados e vamos apenas montá-los no modo Assembly. Para tal teremos de ir criar um novo ficheiro onde selecionamos a opção Assembly e fazemos OK. Uma vez dentro do modo Assembly, temos de selecionar os nossos componentes. Neste caso, o que eu vou fazer é selecionar todos os componentes que pretendamos abrir. Eu fazer Open e vamos posicionando os nossos componentes. Temos agora aqui os nossos 7 componentes. Vocês podem selecionar um componente de cada vez, simplesmente indo a Insert Components e abrindo aqui no Browse, se não abrir imediatamente esta janela ou se não tiverem já previamente os ficheiros abertos. Portanto, o processo é exatamente o mesmo, mas neste caso eu optei por abrir todos os componentes de uma vez. Obviamente que isto não é válido em situações onde vocês têm muitos componentes, portanto, optem por esta estratégia se o vosso número de componentes for limitado e facilmente identificável, onde vocês vão montar cada uma dessas componentes. Outro ponto muito importante é verificar qual o nosso componente que está fixo, ou seja, que serve como uma espécie de chassi onde se vão montar todos os restantes componentes. Neste caso temos a peça 8A que está fixa. Como é que sabemos que é esta que está fixa? Primeiro, porque é a primeira que se insere sempre no módulo de Assembly e porque está representado também com esta letra F que está aqui do lado esquerdo. Todos os outros não têm o F, significa que estão float. Se eu clicar aqui com o botão do lado direito, irei ver que posso transformar esta opção em float e selecionar outro componente como sendo o meu componente fixo. Neste caso, quero que seja este o meu componente fixo, que é o componente D, portanto eu seleciono, botão do lado direito e faço com que ele seja fixo. Portanto, a partir deste momento, todos os outros componentes que não sejam este componente amarelo poderão ter movimentos de translação ou de rotação. É importante recordar que para mover os componentes podemos utilizar o rato. Se vocês ficarem a oprimir o botão do lado esquerdo, vocês podem mover o vosso componente. Se ficarem a oprimir o botão do lado direito com o vosso rato, podem rodar o componente. Portanto, isto evita que vocês tenham de ir aos atalhos. Vamos agora posicionar o primeiro componente. Vamos pegar neste componente e montar este componente no nosso componente fixo. Portanto, vamos querer que este cilindro aqui seja concêntrico com este furo aqui. Portanto, vamos criar o que nós chamamos mates, que são relações, em que são relações de paralelismo, concentricidade, perpendicularidade, tangência e por aí fora. Portanto, existem diferentes tipos de mates para os diferentes tipos de montagens que nós pretendamos fazer. Portanto, eu agora eu recomendo sempre que vocês comecem por selecionar faces. Selecionem só linhas e pontos, em último caso, se não conseguem resolver o problema, se não seja com faces. Portanto, eu vou selecionar esta face, automaticamente ficou selecionada aqui, e vou clicar nesta face aqui, e o SolidWorks imediatamente me dá uma opção e seleciona como opção, como veem aqui, concêntrico por defeito. E é exatamente essa que eu quero. Se eu pretendesse outra opção, bastava selecionar aqui e, muito importante, confirmar Add ou Finish Mate. Se não fizerem isso, o mate não fica gravado. Portanto, eu vou clicar e já ficou gravado. O que é que sucedeu? Com esta condição, a minha peça está sempre concêntrica com o furo que está ali. No entanto, eu quero também que a peça fique a tocar entre esta face, que eu estou já a selecionar, e esta. Como tenho o módulo Mate aberto, imediatamente ele me reconheceu as faces, quando eu cliquei, e me diz:
por opção coincidente. É exatamente esta que eu quero, portanto, add finish mate. Portanto, eu tenho já um componente inserido, como veem, de uma forma muito simples. Se eu agora tentar movê-lo, como veem, ou tentar rodar, que agora estou a fazer com o botão do lado direito, ele está limitado aos movimentos ou aos graus de liberdade que eu lhe permito através das condições que eu criei. Portanto, eu vou fazer OK e vamos ver o resultado disto. Como vocês veem, temos uma opção aqui do lado esquerdo que diz Mates. Estes Mates aparecem aqui representados e são os Mates que nós fizemos. Se porventura quisermos editar ou apagar, basta, por exemplo, clicarem no botão do lado direito e fazem a opção Edit Feature. E imediatamente voltamos ao menu e podemos alterar o nosso Mate. Fazemos OK, porque não queremos alterar nada. Se quisermos apagar, basta clicar em cima dele e clicar no botão Delete do teclado e ele apaga esse Mate. É muito importante que não tenhamos Mates que entrem em conflito, porque o SolidWorks imediatamente iria criar aqui uma informação que há um conflito nos Mates. Por exemplo, imaginem que eu agora quero que esta face, por exemplo, seja, eu vou selecionar o Mate, selecionar esta e vou dizer que têm de ser paralelas. Nem sequer me dá a opção, eu faço OK. Isto iria avisa-me logo. Criou aqui uma série de erros. E como veem, eu vou fazer OK, só para vos mostrar, e tudo isto fica vermelho. Portanto, solução para isto, muito simples, clico aqui, apago o Mate, Delete, digo que sim, vamos reformular todo o exercício com o Rebuild e voltou tudo ao normal. Portanto, tenham muita atenção a isso, se virem que existem mensagens de erro, quer visuais, quer sonoras, e houver tudo em vermelho, significa que vocês criaram algum Mate que está a entrar em conflito com outro Mate previamente criado. Vamos então continuar a montar o nosso componente. Portanto, eu agora vou pôr esta peça azul, mais ou menos em posição, isto é algo que eu recomendo sempre, não tem de ficar exatamente na posição, mas mais ou menos na posição onde vai encaixar. Portanto, esta peça azul irá encaixar no topo desta peça castanha. Para nos ajudar, vamos já criar um Mate de concentricidade entre este veio e este furo que aqui está. Portanto, eu posso selecionar as faces previamente ou não selecionar nada, clicar em Mate, clicar em concêntrico, voltar a clicar neste furo e confirmar. Ou seja, como veem, eu criei o meu componente. No entanto, como vocês veem, existe aqui uma face que deve ficar paralela ou coincidente com uma face interior que está aqui representada. Ou seja, esta face tem de ficar a tocar nesta. Como é que nós vamos fazer isso? Portanto, vou remover uma face daqui para vocês verem. Vou selecionar esta face, vou selecionar esta face e imediatamente ele me dá a opção de coincidência. Eu poderia, se as faces não fossem coincidentes, posso fazer com que as faces sejam paralelas. Ora, eu ao fazer isto, estou a fazer com que quando rodar esta peça azul, a outra também rode. Porquê? Porque eu estabeleci como condição que estas faces fossem sempre coincidentes. Falta-me agora encostar este componente nesta peça. Portanto, agora vamos criar um Mate que vai fazer com que esta face toque nesta face aqui. Fazemos OK. Vamos continuar a montar o nosso componente e vamos inserir este componente vermelho nesta parte do topo azul. Portanto, vamos agora então posicioná-lo mais ou menos em posição que queremos. Vamos rodá-lo mais ou menos para aqui. Vamos movê-lo. E vamos fazer com que
Vamos criar um mate entre este e este cilindro. Portanto, fazemos OK, confirmamos que é concêntrico, fazemos OK e o que vai acontecer é que isto agora vai se mover desta forma. Portanto, não é isto que pretendemos que ele fique fixo e quando se move esta barra, todo o restante componente azul e castanho se movam também. Portanto, vamos fazer agora com que, para isso, com que esta face aqui fique a tocar nesta e vamos fazer coincidente. Ok? Vamos girar e como veem, agora já faz girar. No entanto, ela ainda não está a tocar neste apoio que está aqui, portanto vamos clicar neste apoio e vamos fazer com que ele seja coincidente com este apoio aqui, ou com esta base, perdão, e fazemos OK. Agora, se girarmos este componente, como veem, já giramos o nosso conjunto. Vamos então agora proceder com inserir todos os restantes componentes. Chegado aqui a este ponto, falta-nos apenas posicionar a nossa peça verde relativamente à amarela. Eu vou selecionar esta base e vou selecionar esta face que está aqui e como veem, a peça, o que me deu de opção foi de paralelismo, ou seja, porque existe uma folga, um espaço entre estas duas, portanto não poderiam ser coincidentes. Faço OK. E tenho a minha peça já preparada e finalizada. É muito importante verificar se todos os mates estão corretos, que não há problemas nenhuns nos nossos mates e mais ainda é importante ver se o nosso projeto está correto. Ou seja, nós temos de fazer uma análise para ver se existem interferências entre os componentes. Isso é muito simples de fazer utilizando uma ferramenta que vocês têm aqui na opção Evaluate e que diz Interference Detection. Eu vou clicar em Interference Detection e vou selecionar a opção Calculate. E ele, software, detectou dois volumes que estão em conflito. Ou seja, e este é o volume em conflito. E ele representa-os a vermelho. Como veem, esta que eu cliquei ali ficou imediatamente selecionada uma opção que está aqui que indica que existe aqui um conflito e que em termos de projeto isto é um problema e estas peças não iriam encaixar. Da mesma maneira que se eu clicar aqui, o que me está a dizer é que esta peça aqui está a tocar, como veem, aqui nesta zona. Portanto, obviamente que enquanto o primeiro caso não é um caso que dependa da posição em que eu estou a rodar isto, o segundo caso sim depende da posição, porque pode haver alguma posição em que isso não aconteça. Ora, como é que nós podemos resolver isto? Podemos alterar um dos componentes, podemos selecionar este ou este e corrigir esse componente. E relativamente a este, podemos, por exemplo, como veem aqui, até é bastante visível, podemos alterar, então, por exemplo, criar aqui um fillet entre estas peças que faça com que esse problema, neste caso esta colisão, deixe de existir e resolva o nosso exercício. Como veem, resolver e criar assemblies com mates básicos, mate standard, é um processo muito simples e que, por norma, requer apenas que vocês tenham atenção às partes em que vocês têm de ter qual é o componente que está fixo, como se roda o componente, tentar posicioná-lo mais ou menos na posição onde ele vai ficar encaixado para evitar problemas, verificar se quando fazem uma pré-visualização não têm de fazer um flip mate, que é para ele ficar na posição inversa à que vocês estão a escolher, e uma vez que estejam todos os mates que vocês querem, o resultado
é bastante interessante. Existem outros tipos de mates, como mencionei, que são os mates mais avançados e os mechanical mates, que iremos abordar mais à frente. Caso tenhas alguma dúvida ou sugestão, envia-me uma mensagem nos comentários. Obrigado e até breve.